Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro seminário de pós-graduação da UBM Barra Mansa. Nessa edição, a gente conseguiu montar uma sala de práticas integrativas, onde teremos palestras e apresentação de trabalho de alunos, banner e resumo estendido também sobre temas de acupuntura. Hoje a gente vai estar com a palestra, iniciando agora com o professor João Braga, vai falar sobre as emoções e os órgãos. Depois vamos ter a apresentação de um trabalho e, em seguida, a palestra da Ludmila sobre a saúde da mulher. Então, agora eu passo a palavra para o professor João. Fique à vontade, qualquer coisa, estou aqui no suporte. Bom, perfeito, Daniel. O que for aparecendo de pergunta aí no chat, aí você me avisa e a gente vai colecionando e responde no final. Ou se for muito bom, você interrompe, que aí a gente atende. Gente, primeiro agradecer a oportunidade que vocês estão oferecendo para a gente poder falar de medicina tradicional chinesa, poder falar de emoções é muito importante, principalmente para mim, que sou psicólogo de formação, né? E, assim, o tema da palestra é muito bom, os órgãos e as emoções. E ainda ontem eu estava dando uma aula para uma formação lá em Brasília, e um aluno me fez uma pergunta muito interessante e que cabe perfeitamente nessa situação agora. Ele me perguntou assim: se um órgão estiver doente, ele vai afetar a emoção ou é a emoção que afeta o órgão? Aí eu expliquei para ele o seguinte: as coisas são uma via de mão dupla. A medicina tradicional chinesa está sempre respeitando as leis do Yin e do Yang. O que é duplo, quando você tem Yin e Yang, você tem duplo sentido. Você tem uma ida e uma volta. Você tem uma subida e tem uma descida. E isso acontece em todos os sistemas do corpo humano. Neurologicamente, você tem o simpático e o parasimpático. O músculo esquelético tem o agonista e o antagonista. O sistema nervoso tem o simpático e o parasimpático. O sistema músculo-esquelético também. O sistema venoso, arterial e venoso. Então, energeticamente, é a mesma situação. Se você tem um paciente que tem uma cardiopatia, a emoção do coração vai estar alterada. Talvez as pessoas ainda não tenham essa informação, mas dentro da medicina tradicional chinesa, nós levamos em consideração 5 órgãos, que é coração, baço, pulmão, rim e fígado. Esses são os 5 órgãos que comandam a vida segundo a medicina tradicional chinesa. E cada órgão desse está ligado a uma emoção. Então, o coração está ligado a uma emoção que é a alegria. O baço, ele está ligado à emoção do pensamento, da preocupação. O pulmão rege a tristeza. O rim é a sede do medo. E o fígado, a raiva. E aí as pessoas vão chegar e vão dizer assim: mas existem outras emoções. As outras emoções são variações dessas 5 emoções. Quando você está alegre, você está num estado eufórico. E as pessoas, às vezes, acham que euforia é quando ela está agitada. Não. O prefixo eu significa normal. Então,
A pessoa está eupneica, ela está respirando normalmente. Eu estou eufórico, eu estou com o meu humor normal. Eu estou hiperfórico, aí eu estou muito alegre. Se eu estiver exacerbadamente alegre, eu vou estar num quadro que é patológico de mania. A mesma situação que cresce também decresce, sempre no yin e no yang. Então, eufórico, um estado normal. Hipofórico, eu estou com meu humor para baixo. E aí, abaixo do hipofórico, eu tenho o deprimido. Ele está em depressão. Acabou-se a alegria. E mais fundo ainda, eu tenho a catatonia, onde a pessoa fica completamente paralisada. Então, muitas vezes, nós estamos falando, dando adjetivos para essas emoções básicas, que estão ligados a esses órgãos. E quando você tem uma emoção que perdura por muito tempo, você passa muito tempo sem alegria, essa falta de alegria, essa deficiência energética do coração vai afetar o órgão coração. É aonde começam a aparecer pequenas palpitações. A pessoa percebe que tem uma palpitação, a pessoa percebe que tem uma taquicardia, que é uma palpitação mais intensa. Aí ela começa a sentir uma dor precordial, começa a sentir uma dor no tórax. Isso preocupa a pessoa, ela vai no cardiologista. E quantas vezes pessoas vão ao cardiologista sentindo alguma coisa, vai lá, faz o exame, faz o eletro, faz o ecocardiograma e não tem nada. Mas a pessoa está sentindo aquele mal-estar. Ela está sentindo palpitação, ela está sentindo taquicardia. Algumas pessoas têm bradicardia. O coração bate pouco, ele bate devagar. Outras, o coração começa a bater e diminui o ritmo e logo em seguida ele acelera e ele diminui e ele fica com essa variação de batimento cardíaco, essa arritmia. Algumas pessoas sentem que o coração vem batendo regularmente e como normalmente ou comumente se diz, do nada ele dá uma parada e volta a bater de novo. E às vezes acelera, ou ele volta a bater e bate devagarzinho. Isso tudo é uma preocupação. Mas, para a medicina tradicional chinesa, todas essas variações que o paciente, que a pessoa sente, mas que não aparece nada nos exames, não existe uma causa orgânica aparente, esses sintomas, esses sinais, esses sentimentos são os sentimentos energéticos, são as alterações energéticas. E hoje se diz muito desse energético, mas para quem é íntimo, para quem estuda medicina tradicional chinesa, bem a fundo, a gente vai perceber que o que a gente chama de energia são, na verdade, substâncias. A medicina tradicional chinesa, quando você coloca uma agulha, quando você faz uma massagem, quando você usa aurículo, faz uma moxa, uma ventosa, ela não move energia, ela move substâncias extremamente sutis, que os chineses lá atrás chamavam de Qi, Xue, Jingye, Shen e Jin.
O Shen, para a medicina chinesa, é a nossa consciência, a nossa percepção. E para a medicina chinesa, o Shen não é uma energia. A consciência não é uma energia. Ela é uma substância. E existem pontos que você pode acionar essa substância. Mas como seria essa substância Shen? Hoje, que a medicina ocidental conseguiu evoluir bastante, nós já podemos identificar quais as substâncias no mundo ocidental compõem o Shen. O que compõe o Shen? Neurotransmissores. Se você usa a adrenalina, seu coração dispara. Se você usa uma ocitocina, seu coração pode diminuir de batimento cardíaco. Então, várias substâncias que hoje são conhecidas da medicina ocidental compõem a substância chamada Shen. Só que há 2.000, 3.000, 5.000 anos atrás, eles não tinham, obviamente, nenhum conhecimento de neurotransmissor. Eles não conheciam dopamina, eles não conheciam noradrenalina, ocitocina, eles não conheciam nenhuma dessas substâncias. Isso é bem recente, mas eles tinham a percepção de que existia uma energia, uma substância que movia o coração, que movia essa emoção do coração. Milênios depois, o Shen vem ser comprovado pela medicina ocidental, quando se descobre os neurotransmissores. E os neurotransmissores têm uma vasta ação no corpo. Ele interfere em várias outras situações. Uma das situações que o Shen, que os neurotransmissores interferem, é no seu pensamento. No modo como você pensa, no modo como você percebe a sua racionalidade. Na medicina tradicional chinesa, nós temos o coração, que promove o baço. O coração tem como emoção a alegria, e o baço tem como emoção o pensamento, a preocupação, a racionalidade. Então, é o coração que promove a razão, que promove o seu pensar. Então, se o seu coração não está bem, o seu pensamento, a sua memória não vai estar bem também. E quando a gente fala pensamento, eu já estou colocando aqui variações dessa percepção, pensamento. Memória, racionalidade. Isso é consequência da relação do coração com o baço, da relação do seu sentimento, emoção, alegria, com seu sentimento, emoção, pensamento, racionalidade. Um promove o outro. Então, quando nós vamos tratar a emoção, pensamento, a emoção, preocupação, né? Quem hoje não passa por um período de preocupação? Todo mundo tem um nível de preocupação. Todo mundo pensa sobre alguma coisa. Eu estou pensando sobre isso. Se eu pensar exacerbadamente sobre um determinado assunto, eu estou preocupado com isso. Estou muito preocupado com isso. E, às vezes, esse desgaste que a pessoa tem de ficar pensando muito sobre uma mesma coisa conduz a pessoa
a um estado de pensamento circular. É aquele pensamento repetitivo. E esse pensamento repetitivo, esse pensamento circular, leva a pessoa a um comportamento repetitivo. E se isso fica exacerbado, nós temos um comportamento compulsivo. Então, nós temos a emoção alegria e a emoção pensamento racionalidade. Um promove o outro. O que acontece é que nós ficamos muito preocupados. Nós nos desgastamos com isso. E a preocupação pode conduzir, e muitas vezes conduz, a uma emoção chamada tristeza. Como é que você está pensando? Nossa, isso é uma tristeza. Eu fico pensando nisso e isso me entristece. Assim como a alegria promove o pensamento, a racionalidade, o pensamento, a racionalidade promove a tristeza, promove a mágoa, promove a angústia. E isso leva a determinados comportamentos, porque isso consome a energia. A respiração fica curta, porque a emoção tristeza tem como sede o órgão pulmão. A minha respiração é ruim, o meu pulmão fica desgastado. E isso me leva a comportamentos entristecidos. Eu não presto atenção nas coisas. Eu estou triste, eu estou para dentro. Isso me carrega a alma. Isso me carrega a falta de perspectiva. Me faz ficar recolhido, pensando e me sentindo desgastado. É a tristeza. E hoje, as pessoas não observam a tristeza. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa e falar assim, nossa, estou triste com isso. Não. As pessoas falam, eu estou deprimido. Depressão é uma coisa. Tristeza é outra. Essa emoção, tristeza, conduz à emoção do órgão seguinte no ciclo de promoção, que é o rim. A tristeza promove o medo, que é a emoção do rim. Então, quando você está muito triste, você começa a ficar com medo daquilo que te entristeceu. E aí sim, você começa realmente a desenvolver um processo de depressão. Porque a depressão, ela é a relação da tristeza com o medo. E isso consome muita energia. Isso desgasta muito o corpo. E aí você está triste e com medo. Muitas vezes esse medo você não consegue identificar. Que medo é esse? Que pensamento é esse? Às vezes você avalia o seu medo. Estou com medo disso? Poxa, como que eu estou com medo disso? São medos infundados, que eu não consigo identificar. Não é possível uma pessoa que racionalmente... Como que racionalmente você pode ter medo disso? Quer ver um exemplo? Racionalmente,
plausível a pessoa ter medo de barata? Um bicho pequenininho, desse tamanhozinho, que se você pisar em cima, mata. Mas você tem medo daquilo. E aí você racionaliza. Não é possível ter medo de um bicho tão pequeno. E aí eu vou criar uma história para justificar esse meu medo. Essa história, às vezes, ela é tão bem construída que você vai encontrar uma história real na sua vida que vai justificar esse medo. E muitas vezes esse medo e essa história real que você cria e que você valida é um trauma. E aí você passa a ter medo daquilo. O interessante é que muitas vezes também a pessoa começa a ter tanto medo de determinada coisa, determinada situação, que esse medo cresce de uma determinada forma que a pessoa tem raiva daquilo que dá medo nela. Essa é a emoção seguinte. É o medo que promove a raiva, a reatividade, a impulsividade, a impaciência. Percebe que existe um movimento emocional ligado a cada órgão? Vou repetir. O coração com a alegria, o baço com o pensamento, com a racionalidade, o pulmão com a tristeza, com a mágoa, o rim com o medo e o fígado com a raiva, com a reatividade. E acontece que essa raiva, essa reatividade, é quem vai promover a alegria. Quando eu consigo dominar a minha reatividade, quando eu consigo dominar a minha raiva, quando eu consigo me tornar mais paciente, eu fico alegre com isso. Eu consegui crescer, eu consegui melhorar, eu consegui me controlar. Eu tenho a força. Eu sou dono das minhas emoções, eu tenho as minhas emoções sob controle. E isso me deixa alegre. Isso me deixa bastante feliz. E aí o ciclo se renova. E você vem todo nesse processo de uma emoção conduzindo a outra. Uma emoção promovendo a outra. Esse é um ciclo. O ciclo de promoção. Mas tudo que é promovido na vida, tudo que é promovido na natureza, precisa de ter um controle. Tudo tem um limite. E esse limite é dado pelo controle. Então, assim como uma emoção gera a outra, uma emoção controla a outra. Ô, João, Oi? Manuel Rosa levantou a mão. Sim. Pode falar, Manuel. Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo bom, mano? Você é Tudo de onde, bem. Manuel? Eu sou de Sumaré, aqui interior de São Paulo. Ótimo, eu estou aqui em São Paulo também. Agora eu estou em São Roque. Que legal. Então, eu tô ouvindo aqui você falando da raiva. Cara, hoje, acho que a raiva é um dos meus sentimentos que ainda eu me esforço muito para me controlar e às vezes eu ainda extrapolo. O que que você recomenda para a gente administrar melhor esse sentimento? Tá certo, mano. Eu vou começar explicando o controle pela raiva, então. Como que Por eu favor. controlo a minha raiva? Dentro desse ciclo energético, é o pulmão
quem vai controlar a raiva. O pulmão controla a raiva. A tristeza controla a raiva. Se eu baixar a minha bola, eu controlo a minha raiva. Mas, João, como que eu controlo isso? Imagina um touro bravo, com raiva. O que ele faz quando ele está com muita raiva? Ele abaixa a cabeça e bufa. Você também, quando está com raiva, você faz isso. Suspiro atrás do outro. Você, meu Deus. Né? Então, se você respirar, você começa a adquirir o controle sobre a sua raiva. É assim que você vai controlar a sua raiva. Respirando. E aí a gente tem uma frase que é legal, que a gente fala assim, respira, mas não pira. Entendeu, Maria? Respira, mas não... Respira. É um exercício extremamente simples e extremamente eficiente e eficaz. É muito simples. Não precisa de tomar um Rivotril, não. Basta respirar. Abra os braços e bufa. Eu aposto que a sua raiva vai diminuir. E você vai ter a exata sensação de que você começou a controlar a sua raiva com a sua respiração, que é um ato consciente, que é um ato voluntário seu. E você vai controlar. Aí, ampliando isso, eu tenho muita ansiedade. Você não tem ansiedade, amigo. O que acontece é que você tem impaciência. Todo mundo nesse mundo é lerdo. Não é, Manuel Rosa? Você não tem Cara, paciência com as uma coisa pessoas? também que eu tenho dificuldade de lidar com pessoas lentas, rapaz. Te dá uma ansiedade danada, né? Como que ele não consegue me acompanhar? Como assim? Não é ansiedade, Manuel. É raiva. Você tem raiva daquele lerdo. Você não suporta aquilo. E aí, essa raiva não vai para a pessoa. Ela vem para você. Sim. E aí, quem fica passando mal, reativo, às vezes a pressão vai subir, porque é o fígado que promove o coração. Aí, em vez dele promover, ele vai acelerar, ele vai desequilibrar o seu coração. Aí você vai ter uma hipertensão, aí você vai ter um ataque cardíaco, aí você vai ter uma arritmia, fruto da sua raiva não controlada, não contida. Porque você não respirou. Energeticamente funciona assim. O fígado tem que promover o coração. Agora, se ele fizer toque de caixa, o coração vai acelerar. E aí você vai ter raiva e vai ter taquicardia. E vai ter arritmia, palpitação. Porque ele tinha que mandar uma quantidade de energia para o coração, para ele promover o coração, para ele promover a alegria. Eu me controlo e cedo para você a minha energia. E aí o meu coração fica em paz, fica alegre. Mas não, eu estalo o chicote e mando esse coração correr. Estou mandando energia para o coração. A minha raiva me impulsiona, é a raiva que me move. Respira. Só isso. Esse é um ciclo de controle energético natural. Ó, um outro ponto. Esse dia mesmo eu fiz um check-up. Volta e meia me dá uma alopecia na barba, que é porque eu raspei, não dá para ver, mas fica aquelas falhas. E alguns médicos falam que a queda de cabelo é por causa de estresse. É. E é.
Às vezes, Olha ó, como é que eu sou essa estressado, parte- olha. Olha a falha que eu tenho na minha barba. Dá para ver que eu sou muito estressado, né? Você é muito Vou te paciente. contar uma coisa, contar para todo mundo. Cada órgão tem responsabilidade sobre uma parte do corpo. Eu já tinha ouvido O falar sobre isso. pulmão, o pulmão, ele rege a pele. Ele rege a pele. Então, toda vez que você tem problema de pele, energeticamente quem está envolvido é o pulmão. O pulmão rege a pele e rege os pelos. Por isso a barba cai. Ó, teve uma época que tava bem grave, assim, no meu couro cabeludo, tava muito falhado, muito mesmo, assim, várias falhas na parte de trás da minha cabeça. Tá a explicação. Você quer Falta raiva? de respiração, Manuel. Eu convido você, ó, faça esse exercício, não vai te custar nada. Não vai te custar nada, mas você vai ganhar muita coisa. Vai ganhar paz. Você vai poder parar e pensar sobre isso. E aí a sua raiva vai dissipar, você vai controlar ela. Não, Então, hoje, voltando nesse processo, quem controla a raiva é a tristeza. A tristeza não é você ficar triste, é só você se recolher. A pessoa, quando está triste, ela não se recolhe. Ela vem pro cantinho. Então, para você controlar a raiva, você tem que, ó, se retrair, entre aspas, se entristecer e respirar. Muito bem. Mas estamos falando do fígado, estamos falando da raiva. A raiva controla quem? A raiva tem que controlar o seu pensamento, tem que controlar a sua racionalidade, que está lá ligado ao baço. Então, o fígado controla o baço. A raiva controla o seu pensamento. Aí, irmão, o que acontece algumas vezes? A sua raiva super controla e passa por cima do seu pensamento. E aí você toma algumas atitudes nada louváveis. Você pega uma coisa e joga na parede, você grita, você faz uma coisa que não deveria. Você perde a cabeça. A raiva me tomou e eu perdi a cabeça. E fiz uma lambança. Ou seja, a raiva passou por cima do seu pensamento. Se eu estivesse pensando, eu não faria isso. Quantos crimes ocorrem no momento de raiva, de ódio, de reatividade extremamente forte? A pessoa vai lá e dá 50 facadas na pessoa na hora. Aí, depois que aquela raiva passou, ela vai ver o estrago que ela fez. Porque ela não parou para pensar. Não parou para pensar porque a raiva sobredominou, passou por cima do pensamento. E você reagiu impulsivamente. Dá um arrependimento, né? Dá uma tristeza, né? Ó, o pensamento promovendo, o pulmão promovendo a tristeza. Por isso que vem a tristeza depois que você faz determinadas coisas no momento de raiva. É ou não é, mano? com certeza. Basta respirar. Mas aí nós estamos falando do pensamento, né? Da preocupação. Já que o fígado, a raiva, controla o baço, pensamento, quem é que o pensamento vai controlar?
quem é que ele tem que controlar? O pensamento tem que controlar o seu medo. Porque não tem cabimento uma pessoa que pesa 70 quilos, tem 1,70 m de altura, tem mesmo um bichinho que não dá 1 centímetro de altura. Sai correndo, trepa em cima da cadeira, faz umas coisas sem pé nem cabeça. Por quê? Porque o seu pensamento, o seu racional não funcionou, não controlou o seu medo e você passou por cima. Para e pensa. Você sabe do que as pessoas têm medo? As pessoas têm medo daquilo que ela não sabe, daquilo que ela não conhece, daquilo que ela não domina. Para conhecer, para dominar, você tem que pensar, você tem que ser racional, você tem que usar a sua racionalidade, você tem que usar o seu pensamento. Se você usa o seu pensamento, se você raciocina com isso, você não tem medo. Você já viu que tem gente que tem medo de uma furadeira, de um aparelho? A pessoa pega uma serra elétrica. Mexe nisso, não, vou mexer nisso, não tenho medo, não sei, não conheço isso. Mas a partir do momento que uma pessoa vem e te ensina aquilo ali, que você passa a ter racionalidade sobre aquilo, você sabe como aquilo funciona, você perde o medo. Imagina você chega na casa de um conhecido seu, na casa de uma pessoa, e você encontra um Rottweiler de 70 quilos do lado dela. Aquele bichão. Qual a sua primeira reação? Estou com medo, né? Aí, não conheço o cachorro. Vou ter medo. Aí a pessoa não fala que tem medo, não, tem respeito, né? Que é o outro nome do medo. Eu tenho medo. Aí a pessoa diz, não, preocupa não, o bichinho é manso, só é grande. Ele chama Saddam. Chama ele. Aí você fala, Saddam, ele mexe o cotoco do rabo assim. Aí olha para você assim de lado, assim. Aí você fala, não é que ele é manso mesmo? Seu medo fez assim, ó. Caiu. Caiu porque você passou a conhecer. Você passou a ter acesso àquilo ali. Começou a raciocinar com aquilo. E aí seu medo some. Então, como é que eu controlo o meu medo? Conhecendo mais as coisas, racionalizando mais as coisas, compreendendo mais as coisas. É assim que eu vou perdendo meus medos. E se eu consigo reduzir o meu medo, eu vou também reduzindo os meus traumas, porque eu passo a conhecer aquilo que me traumatizou, aquilo que me deu medo, que um dia pôde me paralisar. Entenderam? Então, estamos falando do medo. E o medo vai controlar alguma coisa? O que o medo deve controlar? O medo controla a sua alegria. O medo controla a alegria. Duvido que alguém aqui nessa live nunca ouviu falar, nunca passou por um medo e falou assim, menino, se você botar a mão aí, você estava todo alegre mexendo naquele negócio, lá na loja. Aí a sua mãe falou assim, põe a mão aí de novo para você ver. O que ela fez? Botou medo em você, não foi? O que aconteceu com você? Ah, eu obedeci. Não, você não obedeceu, não. Sua alegria acabou na hora. A alegria acaba na hora. Você já murcha todinho. E aí você obedece. Então, quem controla o excesso da alegria é o medo, é o respeito, é a consideração que você tem, porque você pensou e controlou o seu medo. E se você controla o seu medo,
você controla a sua alegria. Ô, Falando João, em alegria, a alegria também tem que controlar alguma coisa, não tem? Então, o que a alegria controla? A alegria controla a tristeza, né, gente? A alegria controla a tristeza. Se a alegria é forte, ela controla a tristeza. Não deixa essa tristeza crescer. Não deixa você ficar magoado. Ah, tem muito mais coisas para me ficar alegre do que para me ficar triste. E aí eu controlo a minha tristeza. Simples assim. Então, a medicina tradicional chinesa, ela trabalha com esses ciclos, com esses movimentos dos órgãos e das suas emoções. Só que esse problema emocional, ele é interno. Esse desequilíbrio, ele acontece porque essas substâncias que a medicina chinesa coloca e que hoje a medicina ocidental reconhece e tem o nomezinho de cada uma delas ali, que são os neurotransmissores, essas substâncias, elas podem ser nutridas, não pelo antidepressivo, mas existem ervas chinesas, existem fórmulas chinesas que equilibram essas emoções. Essas ervas, essas fórmulas chinesas reorganizam cada um desses órgãos. Quando a gente tem uma doença emocional, nós temos uma doença interna. Quando eu tenho uma dor, uma doença externa, eu tenho uma dor muscular, eu tenho uma dor articular, eu tenho uma doença externa. É o que a gente chama muitas vezes de plenitude. Agora, quando é uma doença interna, é um desgaste que vem de longa data, aí é necessário a fitoterapia. A fitoterapia, ela vai doar essa energia para você, através dessas substâncias, dessas plantas que os chineses conhecem há 5.000 anos. Eu, como psicólogo, como fitoterapeuta, consigo associar a psicologia, a terapia, com a fitoterapia. Então, no paciente meu usa fito, faz acupuntura, em vez de ficar tomando antidepressivo, benzodiazepínico, calmante, para controlar a raiva. A raiva consome você, desgasta você, e aí é necessário que você nutra isso. Você vai nutrir, você vai suplementar essa energia. E quem faz isso de uma maneira maravilhosa é a fitoterapia. E restabelece a relação de promoção de um órgão para o outro, de uma emoção com a outra, de uma emoção que controla a outra, que não exacerba nesse controle. Então é isso, gente. Os órgãos têm as suas emoções. E essas emoções podem alterar os seus órgãos. Muitas vezes a pessoa passa uma vida inteira com muito pouca alegria. E aí ela tem um problema cardíaco. A pessoa passou a vida inteira com muita raiva. E muitas vezes essa raiva ela foi descontar na beira do copo. Foi beber. E aí estragou o rim. A pessoa, quando fica muito triste, ela desenvolve tuberculose. O tuberculoso é triste. Ele tem um humor entristecido. A pessoa que é muito pensativa, que é muito preocupada, uma preocupação enorme, muitas vezes ela desenvolve uma diabetes. E assim existem várias doenças que estão lá afetando o órgão, e essa doença vai gerar um determinado comportamento
porque rege aquela emoção. É assim que a medicina tradicional chinesa cuida das pessoas, reequilibrando emoções e reequilibrando os órgãos. Então, é isso que eu queria falar para vocês, né? As emoções e os órgãos, para que vocês possam começar a ter noção de como isso funciona. Então, senhor Daniel, tem mais alguma pergunta aí? Muito bom, João. E aí, só sobre a ansiedade, pediram para falar um pouquinho mais sobre a ansiedade. Vou falar um pouquinho mais sobre a ansiedade. Olha, a primeira coisa que é importante é você saber o que significa ansiedade. Ansiedade, a palavra ansiedade, vem do latim e que significa ânsia, que é mal-estar. Idade, que significa coisa. Então, a palavra ansiedade significa uma coisa que me faz mal. Uma coisa que me dá mal-estar. E aí, todo mundo fala, eu estou com ansiedade. Mas você não diz o que é que está te fazendo mal-estar. Se você não sabe o que está te causando mal-estar, você não tem como tratar. Por isso que eu falo, eu estou ansioso. O que você está chamando de ansiedade? Como o Manuel colocou, todo mundo é lerdo. Todo mundo é devagar. Meu Deus, isso não é ansiedade. Isso é a impaciência que ele tem, a raiva que ele tem das pessoas não acompanharem o ritmo dele. É essa raiva que causa esse mal-estar nele, que causa essa ansiedade. E aí ele vai querer tratar uma coisa que ele não sabe qual é a raiz. Então, difícil você tratar uma coisa que você não sabe o que é. Você chama de ansiedade. O que te deixa ansioso? Não conseguir controlar o meu futuro. Eu tenho uma preocupação com o futuro que me deixa mal, me deixa ansioso. Mas você não sabe que aquela ansiedade é a preocupação. Então, você não tem como cuidar da preocupação. Você está querendo cuidar de um mal-estar. De uma coisa que te deixa mal. Então, você tem que saber o que está te causando esse mal-estar. Mal-estar é ansiedade. Não funciona bem se você quiser chamar o Manuel Rosa de José. Ele não vai atender. Você vai lá ficar gritando com ele. E não vai resolver. Porque você está chamando pelo nome errado. Você está chamando, em vez de chamar e reconhecer a sua raiva, você está chamando de ansiedade. Em vez de você identificar a sua preocupação, você está chamando de ansiedade. Em vez de você entender a sua tristeza, você está chamando de ansiedade. Você tem medo, mas você não fala que tem medo, você fala que tem ansiedade. E assim vai. Por isso que não se consegue controlar a ansiedade. Você está chamando pela coisa errada. Você tem que identificar o que te causa aquele mal-estar. O que te causa ansiedade? É ansiedade. Ansiedade não resolve. Você tem que saber o que causa aquilo. É isso que é importante. É essa parte do diagnóstico que a medicina chinesa faz. E aí eu identifico, trato o órgão, trato a emoção. Tirei, regulei aquela emoção, o mal-estar vai embora. O mal-estar foi embora, a ansiedade foi embora. Deu para entender a ansiedade agora de uma maneira diferente? Muito bom, João. Outro ponto, você falou muito sobre impaciência.
questão da raiva, entendi como vou começar a usar no meu dia a dia. E a impaciência, como a gente administrar ela melhor? Comece respirando. Comece respirando, mano. Comece se retirando e respeitando o limite do outro. Para você respeitar o limite do outro, respira que dá tempo. Faz o teste. Olha para cima e respira. Começar a aplicar no meu dia a dia. Eu aposto com você que dá certo. Aposto. Toda vez que você sentir aquela coisa que vem crescendo dentro de você, olha para cima, bate o pé no chão e respira 3 vezes fundo e suspira. Você vai ver como que isso dissipa no seu corpo. Vou contar um caso. Quando eu era criança, quando eu ficava com raiva, dava uma sensação de um nó na garganta, que o que resolvia Porque era você não respira. eu falava, a raiva passava. É isso aí, gente. Alguém tem alguma pergunta? João, te agradecer aí pela palestra aí. Quem agradece sou eu essa oportunidade de dividir esse conhecimento, essas informações para as pessoas, que isso possa acontecer mais vezes. Sim, sim. E se me Agradecer, convidar, eu dou um jeito de falar. agradecer ao Manuel aí pela colaboração, a Cleide que comentou aí também a ansiedade, a Bianca de Paula também, todo mundo que participou aí. Estamos com 25 pessoas online, mais o pessoal aqui na sala. Agora a gente Essa sala está vai... cheia aí, Daniel? Pior que cheio não tá não, mas tem um pessoal aqui bem interessado aqui. Ah, isso é mais importante. Gente interessada é melhor que o volume. Importa mais é a qualidade. Tá certo, gente. Boa noite para vocês e obrigado. Até a próxima. Aí vamos Boa noite. Boa noite. Vamos dar uma pausa aqui agora para apresentar o trabalho e 8h30 a gente volta com a palestra da Ludmilla.
Bonitinho ele. Faz bolão de chiclete? O que importa é que estruturar programa de tratamento, estruturar modelo de venda, ter uma metodologia de crescimento vai te ajudar, tá? É nisso que a gente tem que estar ênfase. E dar um recado para vocês importante. A gente vai ficar junto aqui mais ou menos por 1 hora. E no final dessa 1 hora, vocês vão ter 3 presentes, tá? Um deles é um e-book que vai ajudar vocês a fidelizar e cobrar mais caro. E um curso de jornada de encantamento do paciente. Esse curso tem mais ou menos 6 horas. A gente vende ele por R$1.000 e vocês vão ter acesso a ele por 1 mês, tá? Por que 1 mês? É o tempo suficiente para assistir um curso e para você não ficar procrastinando e deixar para daqui 1 ano resolver. Putz, vai encerrar, vou assistir, né? Então já tem esse backlog e já faça isso, tá? E você vai ter que fazer uma aplicação. E o terceiro presente eu vou falar um pouquinho mais para frente. Tá? Então você vai ter que fazer uma aplicação no final, só para quem estiver aqui na aula com a gente. Ganha o curso e ganha o e-book. Tá? Vai ganhar mais alguma coisa, mas eu falo depois. Bom, e você deve estar se perguntando qual é o grande motivo pelo qual o Leandro está aqui na sua frente hoje. Vai falar, vai entregar conteúdo gratuito, né? E um dos grandes motivos é justamente porque eu passei por muitas das coisas que vocês estão passando ou passarão, né? Que foi abrir a minha clínica em 2010, a primeira, e a gente conseguiu ali expandir ela, conseguimos ali um certo sucesso nessa clínica e decidimos abrir uma segunda unidade, que foi em 2016. E nessa segunda unidade a gente começou a perceber o quanto é difícil não depender de profissionais estrelas e ter realmente uma equipe que gera resultado, né? E isso ficou escancarado em 2017, porque a gente quis abrir a nossa terceira unidade na mesma cidade. E aí isso gerou realmente uma desestruturação. A gente viu que era uma unidade que estava dando prejuízo e a gente decidiu fechar essa terceira unidade, porque a gente não estava conseguindo fazer a gestão de crescimento dessa unidade. Tá? Aí foi onde a gente realmente entendi que eu precisaria ser um empresário, né? A gente entende que é um empreendedor, muitos mesmo com consultório pequeno se intitulam empreendedor, mas não vive a vida de um empreendedor ou de um empresário, né? Vive a vida de um profissional da saúde que decidiu abrir um negócio e muitas vezes fica escravo daquele próprio negócio, né? Depois disso, em 2018, a gente aí sim abriu, né, a quarta, que no caso virou a terceira unidade, em outra cidade, com um sócio mais administrador lá na unidade. E foi nessa época que eu comecei a ajudar outros profissionais que me procuravam para alavancar seus consultórios, suas clínicas, né? Isso no começo era um hobby, virou uma renda extra e hoje virou uma empresa, né, que tem aí mais de 10 funcionários, que alavanca muitas outras empresas e que pretende crescer cada vez mais, ajudando vocês que têm clínica, que têm consultório, a crescerem juntos, tá? Então, a gente é uma empresa de mentoria, treinamento e consultoria para clínicas e consultórios. No fim das contas, a gente vendeu... A gente vendeu para um grupo e depois eu saí com a minha parte desse grupo aí e decidi me dedicar 100% para vocês, tá? Para justamente vocês terem mais lucro e esse lucro, esse dinheiro a mais se repercutir em tempo com a família, tá? Essa é a missão da nossa empresa, alavancar negócios na saúde para permitir que as famílias vivam melhor, tenham mais tempo para os profissionais, tenham mais tempo para cuidar da própria saúde, para cuidar da própria família, para poder viver mais, já que a gente sabe que muitos de vocês ficam escravos dentro da clínica de 10, 12, 15 horas de trabalho. Bom, e a gente busca levar vocês para pelo menos 1 milhão de faturamento anual, né? A gente tem centenas de cases aqui que chegaram nesses resultados. Então, essa é a nossa meta mais baixa,
que o céu é o limite, né? Cada etapa você tem uma evolução. E até onde a gente puder acompanhar você no crescimento, a gente pretende estar junto. Então vamos pro E quem futebol. sou eu? Meu nome é Leandro Resch. Eu sou do interior de São Paulo, bem do interior mesmo, uma cidade de 50 mil habitantes. Inclusive, estava lá esse final de semana, fui visitar minha mãe, levar os meus dois pequenininhos aqui, Davi e Matheus, para visitar os avós. Né? Minha esposa também é de lá. Então, eu sou um cara apaixonado pela minha família, valorizo muito isso. E justamente por isso é uma das grandes missões nossas. A gente acredita muito na família, no crescimento e no poder que o seu negócio tem para ajudar a sua família. No sentido financeiro, de propósito, mas no sentido realmente de poder dar uma condição melhor para fazer viagens, para dar uma instrução melhor para o seu filho, para você ter tempo de qualidade com eles. Então, a gente acredita muito nisso. A maioria dos profissionais que estão aqui, eu imagino que já tem ali seus 5, 10, 15, 20 anos de formado, já tem um tempo ali em sua clínica, no seu consultório. Muitos são casados, têm filhos, né? A gente sabe que nossa faixa etária ali é perto dos 35, 45 anos. Né? Obviamente que você que ainda não tem família também é muito bem-vindo e com certeza você vai ter ali mais para frente. Mas essa aula não é sobre família, porém é tudo tem relação. Tá? E o Leandro, como vocês acabaram de ver, não é uma pessoa que leu num livro como ter uma clínica. A gente teve uma clínica com 30 colaboradores, mais de 500 metros quadrados de clínica. É uma clínica multidisciplinar, com quase todos os tipos de profissionais lá dentro. Então, a gente entendeu como é que lidava com isso e entendeu também como construir uma metodologia para ser replicada. Hoje, os alunos, os nossos mentorados têm muitos resultados. Tá? E nesse exato de família aqui, eu quero que você feche seus olhos aí rapidamente e pense aí na sua família. Seu filho, sua filha, seu marido, sua mãe, seu pai, que vocês estão indo para uma viagem com eles. Tá? E nessa viagem, você está seguindo ali, acabou de entrar no avião, e você escuta o piloto falando que não sabe o que tem que ser feito para fazer esse avião decolar. Eu imagino que nesse momento a frustração vem, aquela viagem de férias tão forte, mas a gente vai todo mundo sair correndo daquele avião. Né? Porque não saber quais os botões, as alavancas mexer para o avião decolar é um perigo muito grande. Né? Será que ele sabe conduzir, pousar? Então, melhor não arriscar, né? Mas, nos nossos negócios, muitas vezes a gente acaba ignorando isso. Porque eu sou um profissional da saúde, na maioria das vezes, é lógico que a gente tem aí donos de clínicas que são só investidores, mas eu sou um profissional da saúde que não gosto de matemática, não gosto de fazer conta, não gosto de planilhas, não gosto ou não entendo nada de marketing, de venda, acho que eu não preciso vender. Então eu não sei apertar as alavancas certas para o meu negócio decolar. Mas aí tudo bem. Até hoje. Porque enquanto você é entre aspas, né, não me leve a mal, um ignorante na área, então eu não
Vou convidar agora a Ludmila para estar iniciando a palestra sobre a saúde da mulher. Se o áudio estiver baixo ou muito alto, aí vocês falem no chat, por favor. Oi, pessoal, tudo bem? Minha voz está sendo boa aí? Tá? Ok. Boa noite para quem está aqui nessa aula. Boa noite, pessoal que está assistindo online. É um prazer ter vocês aí conosco nesse dia de conhecimentos, né? Então, para vocês que não me conhecem, meu nome é Ludmila. Deixa eu passar mais um, mais. Especialista em acupuntura. A palestra de hoje será Saúde da Mulher na visão da medicina chinesa. Sou graduada em enfermagem, sou especialista em administração e história hospitalar, especialista em acupuntura, tenho extensão em ventosoterapia, crâniopuntura e mochofunção. Pode passar. Sobre saúde da mulher, não tem como iniciar uma palestra em outubro para falar de saúde da mulher sem falar sobre outubro rosa. É impossível fazer isso. As duas medicinas caminham juntas, então a gente tem que aproveitar a oportunidade de falar sobre o outubro rosa. Tá? E quando a gente fala de mulher, a gente pensa o quê? Quem? Por que a gente chama a mulher de yin? Vocês sabem? Não? Porque ela gera, exatamente. Ela tem a capacidade de gerar. Então, tudo que dá fruto é yin. Então, vamos aproveitar e falar dessa geração também, que é através de mamas e útero também. Que o útero é a nossa casinha, né? Digamos assim, na mulher é a casinha, porque é de onde vem os nossos frutos, os nossos filhos. Aproveitei e coloquei o autoexame das mamas, porque é sempre bom relembrar, comunicar, informar para quem não sabe que é muito importante fazer o autoexame das mamas. Mais para frente vocês vão entender o porquê. Tá? Vou associar a medicina chinesa com a medicina ocidental. O autoexame das mamas, explicando muito rápido. Se vocês não entenderem, vocês podem me perguntar. Vai levantar o braço, levantei o braço esquerdo, com o meu braço direito. Vai apalpar a região aqui da mama, também a axila. Isso de frente ao espelho, tá, gente? De frente ao espelho. Procurando nódulos. Não precisa apertar muito, não. Dá uma olhada lá com as pontas do dedo. Avaliar se tem retração, ver a cor da pele, ver mamilo. Isso tudo é importante, tá? Mulheres que menstruam 7 dias após o último dia da menstruação. Mulheres que não menstruam mais. Tem uma dica muito importante que nós fazemos. De todo mês relacionado ao dia do mês do aniversário. Por exemplo, eu faço aniversário 21 de abril. Vamos supor que eu não menstruo mais. Então, vou fazer 21 de abril, 21 de maio, 21 de junho. Esse é autoexame. Deixa eu passar. Não. Vai sempre no último. Vai sempre no último. E associando estação e movimento, nós estamos na primavera, que tem relação com o movimento madeira. Vocês fazem fisioterapia? Eles fazem o quê? Nutrição. Se ficarem muito perdidos, pode perguntar que eu explico melhor, tá bom? Cada órgão e cada víscera, eles estão ligados a um movimento. São 5 movimentos. Nós estamos no movimento madeira, primavera, relacionado ao órgão fígado. Então, primavera é mês de nascer, florescer. Nós estamos no mês de tomada de decisões também, que envolve as emoções do fígado e da vesícula biliar, que o órgão, ele não trabalha sozinho, ele trabalha com sua víscera, eles trabalham em dupla. Pode passar, por favor. E na medicina chinesa, o fígado está relacionado ao sistema reprodutor feminino, assim como o rim está relacionado ao masculino. Por favor.
princípios fundamentais da saúde pela medicina chinesa, o Qi, que é a energia vital, Shui, que é o sangue, e Yang, que é a base de tudo, e são duas energias interopostas, interdependentes, mas que se completam. Yang Fu são órgãos e vísceras, e Zhang, eles contêm as 5 substâncias. Quais são as 5 substâncias? Já viram isso? É o quê? Qi, Shui, Jing, Jinhe, tá faltando um, são 5. Vamos lá. Ó, você falou Qi, Shui, Jinhe, Jing, tem um, mais um. O professor João tá falando dele. Tem. São as 5 substâncias vitais. A gente tá aqui, para eu estar aqui falando, eu tô com elas aqui, tem que estar todas bonitinhas. E os 5 movimentos que eu falei? 5 movimentos são esses aqui. E cada movimento tem o ciclo de geração e o ciclo de dominância. Ou seja, um órgão controla o outro e um órgão nutre o outro, chamado de mãe e filho, neto e avô. Nosso foco aqui agora é o madeira, tá? Mas se quiserem perguntar, podem ficar à vontade, que aí eu falo dos outros também, tá bom? Pode passar, por favor. Os principais órgãos envolvidos na saúde da mulher. O fígado. O fígado é responsável pelo livre fluxo de Qi e Shui. Energia e sangue. Qi, energia, Shui é sangue. Ele armazena o sangue e ele é essencial na menstruação e principalmente nas emoções. O fígado é o órgão que capta todas as emoções, os outros também, mas o fígado ele é o principal ali. Ele estagna de uma forma mais rápida, digamos assim. Vou falar no termo mais leigo por conta de vocês, tá bom? Ele pode estagnar de uma forma mais rápida e dá aquele boom, daquela explosão, onde a pessoa tem aquele sintoma evidente daquela emoção. Por exemplo, uma raiva, uma fúria, uma pessoa em fúria, você não consegue segurar ela e claramente ela tem uma estagnação de fígado ali. Então, estagnou, dá o boom. Coração. O coração, ele controla o sangue, abriga o Shen, mente. Na medicina chinesa, nós falamos que a nossa mente está no coração. A gente não chama o cérebro de mente, porque na a parte ocidental a gente tem que falar, nossa mente. A mente está aqui. A mente é no coração. Não é aqui. Aqui é cérebro, tá? Ela tem relação íntima com o útero na MTC, que é a medicina tradicional chinesa. Relação íntima através do canal Bao-Mai. Bao, útero, Mai, conexão. É um canal energético que nós podemos equilibrar ele através da respiração e através de exercícios que a gente consegue fazer esse controle do canal Bao-Mai. Baço e pâncreas governa o sangue e sustenta o Qi, responsável pela transformação de transporte dos alimentos e bebidas, como vocês sabem, mas isso também vai dependendo do Yang do rim, do caldeirãozinho lá. Vocês lembram do caldeirãozinho? Tem um caldeirãozinho que vai... A gente chama de caldeirão para entender melhor, tá? O baço, ele é responsável pela produção de Qi e Shui, porque os alimentos e bebidas entram pelo estômago, chegam ao estômago, então vai para o baço. Para ter essa transformação dos alimentos e bebidas, a gente precisa do yang do rim, ou seja, do fogo do rim para cozinhar o caldeirão, que é o baço. Se está estagnado, se está parado, a gente não tem isso. Então, a gente vai ter um empachamento, vai ter refluxo, vai ter azia e por aí vai, tá? Vocês conseguem me entender dessa forma? Eu estou tentando puxar um pouquinho para o lado mais leigo para vocês conseguirem entender o que eu quero dizer, tá bom? O rim armazena o Jing, que é a nossa essência, produz medula, ele é o alicerce do Yin e do Yang, ou seja, é o berço do Yin Yang, do nosso DNA, que a gente herda 50% do pai, 50% da mãe.
E ele está relacionado à fertilidade e o envelhecimento. Então, é muito, muito importante nessas duas partes da vida. A fertilidade é quando a gente está jovem, né? E o envelhecimento é quando a gente já está ali no nosso finalzinho. Pode passar, por favor. Fase da vida. Menarca é a primeira menstruação, tá? Quando o fígado já está em funcionamento juntamente com o sangue para a gente menstruar. Que ocorre ali por volta dos 12, 13 anos de idade. Sabemos que hoje em dia algumas meninas menstruam mais cedo, né? E outras menstruam mais tarde, mas entre 12 e 13 anos no nosso ciclo, né? É assim que funciona. Fase fértil, a gestação, a fase fértil é quando o yang atinge o seu máximo, ele vira yin, e onde vem a produção dos óvulos, a maturação dos óvulos, a maturação. Gestação, o climatério e a menopausa. O climatério é o finalzinho ali da saúde reprodutiva para entrar na menopausa, que é o declínio do yin. Pode passar. Principais quadros energéticos. De tudo da saúde da mulher, os principais quadros energéticos incluem a estagnação do qi, Xue do fígado, a umidade, fleuma, e a deficiência de baço e rim. E isso pode se resultar em várias síndromes, aqui ocidental chamadas de doença, mas a gente não fala doenças, nós falamos síndromes, mas, né, traduzindo para o ocidental doenças. E vou falar mais para frente. Língua, é muito importante a avaliação da língua. Pulso e língua, sempre avaliar pulso e língua, tá? Aqui tem, ó, a nossa língua tem que ser dessa cor, rosada. Se a língua está esbranquiçada, significa uma deficiência de baço, porque o paciente não está se alimentando adequadamente. É muito clássico isso aqui. Língua rocheada, numa estase de sangue do fígado, a gente vai encontrar uma língua rocheada. Uma língua avermelhada, a gente pode encontrar numa estagnação de qi do fígado. Já tive pacientes tratando síndrome de ovário policístico que tinha uma estagnação de qi muito grande e aquela língua totalmente yang, totalmente vermelha, um calor, que conseguimos reverter isso. Pode passar. O pulso. Eu coloquei esses 3 porque eu trouxe para a prática, tá? Na minha vivência, na minha experiência, de acordo, tratando saúde da mulher, a gente vai encontrar o pulso em corda, o pulso escorregadio e o pulso vazio. O pulso escorregadio, ele indica umidade. O pulso em corda, ele indica uma estagnação de qi. E o pulso vazio é uma deficiência. Então, a gente vai avaliar ali os órgãos, a gente consegue avaliar os órgãos e as vísceras pelo pulso e pela língua. Quando tem estagnação, tem nódulo. Os nódulos podem surgir a partir de alguma estagnação, pode surgir a partir de deficiência de sangue, ou também pelas emoções. Emoções reprimidas causam doenças. Emoções reprimidas causam as síndromes. Então, nódulo na tireoide, muitas das vezes está relacionado a fígado. O canal do fígado, para aqui, o último ponto do fígado é 14 aqui, nas meninas aí, vocês vão me entender mais rápido, fica aqui, ó, no carrinho do sutiã, tá o ponto F14. Aqui a gente tem esse pescoço. Ele tem uma a gente consegue trabalhar até aqui. Ele tem uma ramificação, apesar do último ponto dele ser aqui, mas aí, energeticamente ele sobe e ele para aqui no pescoço. Os nódulos na mama, a gente tem os canais, principalmente canal de estômago, canal de baço. Então, através da nossa anamnese com o nosso paciente, a gente vai chegar na raiz do problema e saber identificar
exatamente qual é o órgão que está estagnado para estar gerando nódulo. Pode passar, por favor. Ovário policístico, umidade, vem de baixo. Coloquei uma fatia de uma ultrassom aqui, para vocês entenderem aqui, né, na prática, como é um ovário policístico, mas também tem a anatomia ali do útero ovário com cisto. Já tratei uma paciente com ovário policístico, volume de 20, é grande, 20 é grande para um ovário. Eu consegui palpar esse ovário. Na palpação eu palpei e fizemos um tratamento porque ela queria ser mãe e o corpo lúteo dela foi à esquerda do ovário que estava 20, no volume maior. Então, o médico que acompanhou ela até ficou surpreso. Disse para ela que ela engravidou muito rápido e tal, que não sei o que, não acreditava muito, achava que era uma gravidez psicológica, e na verdade não, e realmente era um bebezinho, e hoje em dia a menininha tem 1 aninho. Deixa eu passar, por favor. Mioma. Eu coloquei a localização, por quê? O paciente vai chegar com a gente para o exame. Vocês não precisam saber disso aqui, não. De mioma, submucoso, subvisceroso, intramural, localização, vocês não precisam saber, não. Esses nomes, essas nomenclaturas. Mas é bom já ter conhecimento, por quê? O paciente vai chegar com o exame. Exames complementares são bem-vindos. Todos os exames complementares são bem-vindos. A gente não dispensa exame complementar e, dependendo da situação, a gente até indica para o paciente procurar algum médico especialista, porque a gente também precisa de um exame complementar. Alguns casos a gente vai fazer dessa forma. Tá? Mioma também pode ser emoções reprimidas, mas estagnada aqui na parte do útero. Friagem, canal de baço, canal de fígado, canal de rim, começa no pé. Então, tudo que está relacionado também plantar, região plantar, né? Além de calor, mucosidade, de emoções mesmo, pode estagnar. Aqui, pode parar. Então, onde vem mioma, pode vir endometriose. Então, assim, a nossa visão da MMTC ela é um pouquinho mais abrangente. A gente considera algumas coisas que a medicina ocidental não considera. E tá tudo bem, as duas medicinas caminham juntas. Pode passar, por favor. Princípio terapêutico. Os pontos de acupuntura. Aí a gente tem que equilibrar os órgãos. Tá? Baço, rim, fígado. Pode passar. Depois as meninas vão saber disso. O útero. Você quer o quê? Tirar foto? Vai. Então, aí são pontos para tirar umidade, tirar calor. Então, tudo que a gente já aprende no dia a dia com os professores em sala de aula. O útero é uma víscera extraordinária que tem yin e yang. O yin, como ela falou, porque gera. O yang, tudo que é yang é movimento. Então, tem um movimento de menstruar, a descamação do endométrio para descer da menstruação. Então, por isso que ele é uma víscera extraordinária, mas que ele tem yin e yang ao mesmo tempo. Deixa eu passar, por favor. Menopausa. Menopausa é o declínio do yin. Ou seja, quando esse yin... Existe uma coisa que chama linha da normalidade. Tem o yang e tem o yin. O yin está aqui. Ele declinou. Olha a diferença do yang. O yang está aqui em cima e o yin está aqui embaixo. Ele desceu. Então, onde vem a menopausa, onde vem a ausência da menstruação, onde vem os calorões, suor noturno, e por causa disso. Calorões. Falso calor. A gente chama de falso calor. Tá? Por quê? O yin está embaixo, o yang está em cima, então o yang vem para a superfície. A gente acha que é um calor, mas não é um calor verdadeiro, é um calor falso devido a esse desequilíbrio de yin e de yang. Acupuntura. Acupuntura, como nós sabemos, e graças a Deus, eu sou uma defensora, assim, muito forte da acupuntura. Ela é muito importante
nos tratamentos da saúde da mulher. Seja infertilidade, seja menopausa, seja o que for. Ela funciona e funciona muito bem. E podemos associar também a dietoterapia, a fitoterapia, ali eu não coloquei, estou falando só da acupuntura, mas a gente também tem associações. Deixa eu passar, por favor. Consegue regular o ciclo menstrual. Então, aquela paciente que não menstrua. Pode acontecer, vai chegar paciente para vocês falarem assim, olha, eu não menstruo tem 1 ano. Vamos pegar a queixa dela, juntar com a anamnese, para a gente montar o nosso diagnóstico. Qual que é o desequilíbrio ali? Por que ela menstrua? O que está acontecendo? A gente consegue chegar na raiz do problema para fazer a paciente voltar a menstruar, voltar a ovular, para ela gerar. Muito maravilhoso. Estou suspeita para falar. Pode passar. E muitas mulheres, conclusão, muitas mulheres ainda permanecem um longo período da vida com o diagnóstico desfavorável. Assim, tem muito diagnóstico que é um descaso. Infelizmente, você não dá para tratar, não dá para engravidar, você nunca vai ser mãe, ou se não seu caso é um pouco complicado. Não, a gente não consegue levar. A gente não pode levar para esse lado. A gente vai sempre tender a ajudar a paciente da melhor forma possível. Seja qual parte da vida ela esteja. Se ela é uma jovem querendo gerar, se ela já está chegando no climatério, ou se ela está na menopausa. Se ela tem nódulo, se ela tem cisto, nós conseguimos ajudar perfeitamente as pacientes que chegam até nós, para ela ter uma qualidade de vida boa e uma velhice melhor ainda. Preferências. E eu estou na Fix Clínica, tá? Por aqui também. Não vem, vocês vão me ver aqui andando por aqui também. Aqui está a minha página, quem quiser me seguir ali, fica à vontade. Podem me perguntar depois, se quiserem alguma coisa. É o Ciclo do Povo Online. Oi, gente. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Empolguei aqui, Ciclo do Povo Online. Tem? Já matou mais de 6 pessoas. Ele ficou 23 anos. Quem tem 23 anos? Foi na minha mão mesmo. É serial. Tá falando no telefone ou falando com a gente? Pode falar. É possível ela engravidar assim, tanto com a acupuntura associando a fitoterapia. Eu tive uma paciente assim, ela tirou a última porção do reto, que é do intestino. Ela consegue, a gente consegue trabalhar com a acupuntura, entra acupuntura, entra fito, pode entrar dieta também. E a gente consegue ter um positivo aí. Boa noite, não sei quem tá me dando boa noite ali. Cleide, né? Oi, Cleide, tudo bem? Obrigada. Tá, breve. Obrigada. Gostei, né? Gostei do... Então, gente, finalizamos hoje nossa primeira etapa, as palestras.
Amanhã a gente tem a palestra com o Luiz Mesquita, de Brasília, vai falar sobre a saúde do idoso. E na quinta-feira eu vou estar palestrando sobre obesidade, como a gente consegue emagrecer com saúde, baseado na medicina chinesa. Tá? Muito obrigado a todos que estiveram presentes e até amanhã.